Hoje vamos falar de uma classe de animais muito conhecida por nós e que, inclusive, nós, seres humanos, fazemos parte, os mamíferos. Os mamíferos surgiram na Terra há 200 milhões de anos. Graças a esse grande tempo, os mamíferos conseguiram dominar toda a biosfera, com os ambientes terrestres, como antílope, urso, lobo, chimpanzé. Os ambientes aquáticos, como baleia, leão marinho, golfinho, o esquilo voador e o morcego, eles voam. Na verdade, o esquilo voador ele só plana, mas eles também dominaram os ambientes aéreos. Isso totaliza num total de 5.500 espécies aproximadamente. A palavra mamíferos vem das palavras latinas mama e feros, que juntas significam portador de mama. Como vocês podem ver aqui nessa foto, todos os mamíferos do sexo feminino possuem uma glândula produtora de leite que ela amamenta seus filhotes. A pele dos mamíferos é rica em queratina, uma substância que permeabiliza a pele deles. Além disso, há a presença de pelos, que é uma característica exclusiva dos mamíferos e, assim como as penas das aves, mantém a temperatura corporal. Junto com o tecido adiposo, uma reserva de gordura que, como eu já disse, serve de isolante térmico e também de reserva de energia. Além disso, sob a pele, nota-se a presença de glândulas sudoríparas para produzir suor, que resfria a pele dos mamíferos, e a glândula sebácea, que produz uma espécie de óleo para lubrificar a pele. Os mamíferos são seres homeotérmicos. Ou seja, são seres que mantêm uma temperatura constante. Faça frio, como no Polo Sul, ou quente, ou calor, como no deserto do Saara, a temperatura vai ser sempre a mesma. No caso dos mamíferos, 37 graus Celsius. A respiração dos mamíferos é pulmonar e seus pulmões são muito desenvolvidos. Bom, o fluxo de ar começa no nariz, passando pelas fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, até chegar nos alvéolos, onde o gás carbônico é trocado pelo oxigênio e vice-versa. Quanto ao coração dos mamíferos, é importante notar que ele tem 4 cavidades bem definidas, o que não mistura o sangue venoso com o arterial. O fluxo de sangue, vamos começar pelo corpo. Ele está rico em gás carbônico, passando para o átrio direito, depois para o ventrículo direito, de onde é bombeado para os pulmões para haver a troca gasosa. Depois disso, ele volta para o coração, passando para o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo, e depois indo para o corpo, distribuindo oxigênio entre as células. Quanto aos hábitos alimentares dos mamíferos, encontramos alguns herbívoros, outros carnívoros e outros onívoros. Quanto ao sistema digestório, ele começa em boca, passando então para o esôfago, onde segue direto para o estômago, depois para o intestino delgado, saindo para o intestino grosso, ânus, e depois é eliminado do organismo. Também nota-se órgãos auxiliares na digestão, como as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. O sistema excretor dos mamíferos é composto inicialmente por 2 rins que filtram o sangue. A urina produzida segue pelos uréteres até a bexiga, onde a urina é armazenada. Quando a bexiga está cheia, a uretra vai liberar essa urina para o ambiente externo.
É importante citar que a urina dos mamíferos é rica em ureia. A classe dos mamíferos compreende várias ordens. Destacaremos algumas delas. Primeiro, os monotremados, mamíferos ovíparos e dotados de bico, como os ornitorrincos e as equidinas, que vivem na Oceania. A ordem dos marsupiais também compreende animais que vivem na Oceania, como, por exemplo, o canguru e koalas. A característica marcante deles são as glândulas mamárias em bolsas, denominadas marsúpios, o que dá origem ao nome marsupiais. Os quirópteros compreendem a classe de mamíferos voadores, ou seja, os morcegos. A ordem dos cetáceos compreende mamíferos semelhantes a peixes. Uma característica também é que eles são carnívoros. Os exemplos são a orca, o golfinho, a baleia. Os sirênios também são mamíferos aquáticos. A diferença deles para os cetáceos são que eles são herbívoros. Por exemplo, o peixe-boi. Os carnívoros, o próprio nome já diz, são mamíferos que se alimentam de carne e seus dentes são adaptados a essa dieta. Alguns exemplos são o cão, o tigre, o leão, o gato. Artiodáctilos. A característica marcante são os cascos, que têm um número par de dedos modificados, ou seja, 2 ou 4. Como exemplos temos porco, boi, cabra, camelo. Eriçodáctilos também possuem cascos. A diferença deles para os artiodáctilos é que eles possuem um número ímpar de dedos, ou seja, 1, 3 ou 5. Como exemplos temos o cavalo, o burro, a zebra. Os roedores têm esse nome porque eles têm que roer objetos duros para desgastar seus dentes, já que eles crescem continuamente. Como exemplos temos o rato, esquilo, o hamster. A característica marcante dos proboscídeos é a presença da tromba, que é uma adaptação do lábio superior e do nariz. Além disso, nota-se que os seus incisivos se projetam para fora. O exemplo mais comum deles é o elefante. A ordem dos xenartros inclui os tamanduás, os tatus e as preguiças. Eles têm dentição incompleta, ou seja, nem têm caninos nem incisivos, ou são desprovidos de dentes. Primatas. Os representantes dessa ordem possuem mãos e pés bem desenvolvidos para agarrar e manusear objetos que eles encontram no ambiente. Os representantes dessa ordem são os macacos e seres humanos. Na introdução dos mamíferos, devemos destacar alguns pontos importantes. A primeira coisa é que eles têm sexos separados. No macho, os testículos produzem espermatozoides e na fêmea, o ovário produz óvulos. A fecundação é interna e os mamíferos são vivíparos, ou seja, o desenvolvimento ocorre dentro do corpo da mãe.